Estou aqui num lugar chamado Qasr al-Yahud, que estou na fronteira com a Jordânia. Vocês podem ver a bandeira da Jordânia do outro lado do rio Jordão, que vocês veem aqui. Qasr al-Yahud é um nome em árabe, que significa o Palácio dos Judeus. Mais na frente eu vou explicar qual é a origem desse nome. Mas o importante é que aqui nesse mesmo lugar tem 4 tradições que estão vinculadas aqui, com esse espaço que vemos aqui. O primeiro é a passagem do povo de Israel, que via do outro lado do Jordão na saída do Egito, a história de Josué liderando o povo por esse lugar aqui onde nós estamos. De novo, é uma tradição. De onde que vem essa tradição? Na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 3, tem uma descrição como o povo de Israel atravessa o Jordão e está indo para Jericó, antes para Gilgal, que também está bem pertinho, e Jericó, que está aqui a 5 quilômetros. É apenas atravessar a estrada 90 de hoje em dia e vocês chegam em Jericó. Ou seja, que a região coincide com esse lugar, porque nós estamos bem pertinho de Jericó. A segunda tradição que tem a ver com esse lugar tem a ver com o profeta Elias, que de acordo com o livro de Reis, segundo o livro de Reis, capítulo 1, o profeta Elias está atuando aqui, está ativando nessa região, deserto da Judeia, Jericó, está com um discípulo dele, Eliseu, e de repente, no momento que ele vai anunciar que ele vai partir, ele vem para o Rio Jordão e desse lugar, de acordo com a tradição onde eu estou parado aqui, o profeta Elias vai subir ao céu em carros de fogo. Uma terceira tradição bíblica que tem a ver com esse lugar está relacionada com o profeta Eliseu, que já mencionei, o discípulo do profeta Elias, que de acordo com o que está escrito na Bíblia, ele vai sarar um general aramaico chamado Naaman, que vai ser nas águas do Rio Jordão. A tradição considera que o lugar era aqui. Agora, falando tanto de Elias quanto de Eliseu, os dois estão a maior parte do tempo, ou boa parte do tempo ao menos, na região do deserto da Judeia e de Jericó. E uma quarta tradição vinculada com esse lugar, aqui é considerado o lugar onde João Batista batizou Jesus. E por que justamente aqui? Porque nós vemos nos 3 evangelhos sinópticos que João Batista estava no deserto da Judeia e batizava no Rio Jordão. Agora, o deserto da Judeia é aqui. Só que o Evangelho de João nos dá ainda mais um detalhe, que diz que ele estava, Jesus, ou seja, foi batizado por João Batista, justamente um lugar chamado Bet Abara, ao outro lado do Jordão. E presta atenção como do outro lado do Jordão, a Jordânia ainda tem, inclusive, um monte de igrejas. Esse lugar é reconhecido pela Unesco, inclusive, como Patrimônio da Humanidade, como o lugar onde foi batizado Jesus. Agora vamos falar um pouco de história. E mencionei agora o lugar chamado Bet Abara, que João também identifica esse lugar como Betânia além do Jordão. E presta atenção que ele chama de Betânia além do Jordão, porque tinha outra Betânia. Betânia que está no Monte das Oliveiras, que essa é outra história, é outra Betânia. Essa Betânia, chamada além do Jordão, é identificada junto com o lugar, o mesmo lugar de Bet Abara, por um teólogo cristão, um dos primeiros, chamado Orígenes, que ele vai dizer que realmente Bet Abara e Betânia, além do Jordão, realmente está aqui, do outro lado do Jordão. Uma coisa interessante é que no mapa de Madaba, Madaba é uma cidade jordaniana, uma aldeia jordaniana que está bem pertinho daqui, do outro lado da fronteira mesmo, que aí foi encontrado um mapa, um mosaico gigante, um mapa da Terra Santa. E o lugar Betábara foi identificado justamente ao norte do Mar Morto, ou seja, onde eu estou aqui. Ou seja, que coincide, né? Então, o origem século 3, mapa de Madaba século 6. Ou seja, que o lugar é provável que tenha sido aqui. Além disso, na época bizantina, são construídas várias igrejas de ambos os lados para lembrar essa história do batismo de Jesus. E uma coisa muito interessante que tem a ver com o hebraico, que significa Betábara. Betábara significa Beit Ahavara, que significa a casa da transição, a casa do cruzamento, se vocês querem. De quê? De quem? Do povo de Israel. Ou seja, já sabemos que no século 2, século 3 e na frente, esse lugar Betábara, que significa a casa da transição ou da passagem, que significa a passagem do Rio Jordão,
de um lugar a outro do povo de Israel. Ou seja, já sabemos que essa tradição do fim da época romana, início da época bizantina já existia. E finalmente, duas coisas interessantes é que o lugar aqui chamamos Qasr al-Yahud, que significa o Palácio dos Judeus. Porque os árabes, quando chegaram aqui, viram uma igreja, um mosteiro, que está bem pertinho, chamado João Batista, João Batista, que tinha uma forma de igreja, de palácio. Qasr em árabe significa palácio, al-Yahud, dos judeus. E eles vão chamar palácio por causa desse mosteiro que estava lá, e dos judeus, porque já existia uma tradição antiga que por aqui passou o povo de Israel na entrada à Terra Prometida. E para quase finalizar, do outro lado, ou seja, na Jordânia, tem um lugar chamado Jabal Elias, ou seja, o Monte de Elias, que também, da época árabe, era considerado o lugar realmente que Elias subiu ao céu. Só para conectar o lugar onde nós estamos com o tema do seminário, que é a Semana dos Manuscritos do Mar Morto, estamos no norte do Mar Morto, bem pertinho de Qumran, a 10 minutos aqui de Qumran, até menos. E é provável que João Batista teve algum tipo de conexão com os essênios que estavam em Qumran. Se temos provas? Não tem prova nenhuma. Mas é provável. Isso por quê? Porque também João Batista vai utilizar água como água de pureza ritual, igual que os essênios em Qumran. Também estamos no deserto da Judeia, que provavelmente também tinha outros Joãos Batistas, chamando a um tipo de redenção, de arrependimento. E temos aqui então a presença de João Batista. Se João Batista foi parte dos essênios ou não, não sabemos, provavelmente nunca saberemos, mas que tem alguns pontos em comum, tem. E provavelmente que tenha sido assim. Só que, por enquanto, provas não temos. Espero que tenham gostado desse vídeo que conecta Qasr al-Yahud com Qumran.